Fala galera, boa noite Brasil, e aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um imenso prazer estar aqui, e para quem não me conhece, professor Eduardo Galves na área. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou professor de Biologia aqui no QG do Enem, a gente trabalha com planejamento de estudos também para te ajudar a ser um aluno mais eficiente, para te ajudar a se organizar. Galves, de onde saíram essas ideias das aulas de planejamento? Galera, essa ideia surgiu quando o QG do Enem ele começou a preparar vocês para o vestibular. E aí a gente já trabalhando com a biologia aqui dentro, a gente teve uma ideia de implementar e melhorar a performance de vocês, uma vez que a gente entrega muito conteúdo e muitas das vezes o aluno ele fica sem saber o que fazer com essa quantidade de conteúdo na mão, às vezes não sabe por onde começar, não sabe por onde ir, e a gente tem as dicas bem maneiras aqui. Eu gosto de dizer que eu não trabalho sozinho, a gente tem uma equipe maravilhosa aqui, todos os professores participam e eu fico na linha de frente aqui com o planejamento. Galera, vamos partir no slide porque o que interessa aqui é o conteúdo, vamos brincar. Olha que tema maravilhoso da aula de hoje. Ah, eu vou até pedir desculpa pra vocês, essa foto... Cara, calma aí. Porra, olha aí, Fabrício, essa foto aqui, ó, Deus me livre. Sabe quanto que eu tava... Volta pra cá, volta pra cá. Sabe quanto que eu tava pesando naquela foto ali? Eu tava pesando, ó, 3 dígitos. Eu tava pesando 100 quilos. Fechei a boca, mudei de vida, mudei completamente minha alimentação, fiz atividade física, perdi 14 quilos. Hoje eu tô 14 quilos mais leve. Eu vou pedir pro pessoal aqui editar essa foto, tirar essa foto, tá uma porcaria. Vamos lá, Fabrício, vamos nessa. Olha aqui. Então olha que tema maravilhoso da aula de hoje. Como aprender qualquer matéria. Volta pra cá. Querido, deixa eu começar trocando uma ideia séria com você. Agora, sem brincadeira, sem rir, eu vou falar muito sério. Se você chegou até aqui querendo uma fórmula mágica, cara, fecha esse vídeo e vai rezar, vai fazer magia, porque aqui não tem fórmula mágica. Aqui eu vou te ensinar o caminho para você ser um aluno mais eficiente. Eu vou te ensinar, sim, a aprender qualquer matéria que eu aplico isso até hoje. Volto a dizer, eu sou biólogo de primeira formação. Minha primeira formação é em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu fiz um mestrado no Gafrey Guinle, que é o Hospital Federal da Unirio, em Neurociência. Depois, nada a ver, eu fui entrar na Faculdade de Direito, fiz Direito no UFRJ, terminei, passei no OAB de primeira. E aí, cara, olha só, o que tem a ver o Direito com a Biologia? Não tem nada a ver. E aí, Galvos, porra, como é que tu conseguiu aprender o Direito? Aplicando essa técnica. Essa técnica que eu apliquei durante a Faculdade de Direito inteira, inclusive para a prova da OAB. Na prova do OAB eu arrebentei na prova, passei de primeiro, fiz lá um tributáriozão, gabaritei a parte específica e fui muito bem, cara. Então, essa técnica, ela não é fórmula mágica, é uma técnica que funciona, mas vai depender de esforço, vai depender de suor, vai depender de lágrima. O processo educacional, eu sempre falo isso para os meus alunos, tanto do online quanto do presencial. O processo educacional é um processo doloroso, ele dói. Para aprender, dói. Aprender coisa nova, aprender coisa difícil, dói. A biologia tem aulas que são facinhas. Por exemplo, eu vou te dar uma aula de relações ecológicas. Sabe o que tem de complexo aí? Nada. É basicamente conteúdo, curiosidade, você decorou e acabou. Vai para a prova, acertar a questão e é isso. Agora, tem aulas complexas. Você tem aulas de bioquímicas, como metabolismo energético, como síntese proteica, duplicação do DNA, que se a gente for fazer uma aula completa ferro e fogo, é uma aula mega complexa. Você pega a matemática, o professor Rodrigo Sacramento acabou de sair aqui do coach de matemática. Se você pegar, por exemplo, álgebra linear, algumas coisas relacionadas à geometria plana, cara, você também tem coisas bem complexas. Então assim, cara, esse processo dói. Mas eu vou te ensinar para que ele seja menos dolorido. Beleza? Vamos de slide. Seguiu. Fabrício, olha aí, tamo junto. Fazendo o nosso merchanzinho inicial aí, você teve alguma dúvida, você consegue me achar onde? Consegue me achar aqui, ó, no Instagram, Prof. Eduardo Galves, me segue lá. Tu me encontra aqui, ó, no meu canal do YouTube, Biologice, e a gente tá junto, show? Então vamos começar a brincadeira aí, cara. Olha esse primeiro slide de conteúdo, vamos arregaçar hoje, cara. Tu vai sair daqui um cara muito melhor, eu te prometo isso. Olha só. Eu começo com uma perguntinha aqui bacana, como aprender qualquer matéria? Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre mediocridade e a genialidade. Volta pra cá, querido. Olha só, toda sala de aula, se você chegou até aqui, você já passou por uma escola presencial, correto? Ou a escola, ou um cursinho, não importa. Tu chegou até aqui, você já passou por uma escola, já passou por um processo do presencial. Lá no presencial, sempre tem dois tipos de alunos. Você tem um aluno medíocre e você tem um aluno que a galera chama de gênio. Antes que vocês me critiquem, me crucifiquem, cuidado com o significado da palavra medíocre.
A palavra medíocre não é uma ofensa, a palavra medíocre não é um termo pejorativo, não é nada disso. O que a palavra medíocre significa? Medíocre vem de médio, vem de mediano. Então, um aluno medíocre é aquele aluno que está sempre na média. É aquele cara que, às vezes, ele passa, às vezes ele não passa, ele se esforça menos do que deveria, e aí fica numa prova final, fica numa avaliação qualitativa. E esse cara, ele é um aluno medíocre. A diferença dele para o aluno gênio é que o aluno gênio, ele passa em tudo, ele tem excelentes notas. E a galera faz essa rotulação. Não adianta reclamar contra a vida. Essa rotulação, ela existe. O aluno bom e o aluno ruim. Tu sabe qual é a diferença do aluno bom para o aluno ruim? É exatamente essa que eu vou falar. O aluno que ele faz o feijão com arroz, o aluno que faz só o beabá, ele estuda só o mínimo, ele assiste aula, chega em casa, dá uma olhadinha, não tem mais nada para aprender não, eu vou jogar bola, eu vou jogar videogame. Cara, esse aluno ele vai ficar na mediocridade. Galves, para passar de ano, dá certo? Claro que dá, filho. Tu quer passar de ano? Você consegue passar de ano como um aluno medíocre tranquilamente. Agora, eu costumo dizer isso para todo mundo na minha vida, eu falo isso para todo mundo. Uma hora a vida cobra o preço. E aí, se você a vida inteira foi um aluno medíocre, a hora que você precisar fazer um Enem, que vai te arrebentar, como foi do ano passado, a prova de química, a prova de biologia, a prova de história, que veio arregaçando, o tema da redação, um tema difícil, e você quiser uma vaga na Universidade Federal, quer dizer, quiser e precisar, né? Lembra do nosso bate-papo sobre paixão e necessidade? Legal? Se você precisa de uma vaga numa universidade pública e você quer um curso concorrido, como a própria medicina, né? Ai, Gaudio, você só fala de medicina. Porra, meu filho, mas é lógico que eu só falo de medicina. Medicina é o curso mais concorrido que tem, é por isso que a gente usa ele como referência, entendeu? Então você quer uma medicina e você precisa da universidade pública, você precisa da vaga para realizar teu sonho. Se você for um aluno medíocre, você vai chegar lá no Enem, o que vai acontecer? O Enem vai te arrebentar. E aí você não vai conseguir a vaga, legal? E aí, Galves, qual é a diferença do aluno medíocre para o aluno genial? Vou te dar um exemplo. Eu no presencial, há uns 3 anos atrás, eu tinha uma turminha bem pequena, cara. Uma turminha bem pequena de terceira série, uma determinada unidade num colégio presencial aqui no Rio de Janeiro. E nessa turma tinha uma menina, não vou citar nome, senão a galera vai saber quem é, que era uma menina que a gente rotulava de aluna gênio, com genialidade. E os outros poucos alunos, eram 6 ou 7, não me lembro, os outros 6 alunos eram todos rotulados como alunos medíocres, exatamente esses adjetivos que eu estou colocando aqui para vocês agora. Por quê? Os outros alunos, eles não queriam nada, eles só acompanhavam a aula, eles gostavam muito de mim, a gente tinha uma relação bacana, era aluno gente boa, mas eles não estudavam, eles faziam exercício. O que aconteceu? No final do ano deu a lógica, eles se arrebentaram no Enem. E aí aquela outra menina, que estava sempre ali concentrada, ela sempre ficava depois da hora para tirar dúvida, ela está sempre fazendo exercício. Eu comecei a observá-la ao longo do ano. E eu observava que quando eu dava uma aula difícil, essa menina, ela praticamente nem olhava nos meus olhos. Quando eu dou aula no presencial, eu costumo fazer o seguinte, eu vou lá, eu boto a matéria no quadro, tal, preencho tudo lá bonitinho, viro de frente para a galera, e começo a explicar. Eu gosto de ensinar olhando olho no olho, igual a gente faz aqui na câmera, legal? Olho no olho aqui. E aí, querido, o que acontece? Essa menina, quando eu dava uma aula difícil, ela não olhava nos meus olhos. Aí eu comecei a observar, que eu comecei a achar interessante, eu fiquei pensando assim, será que essa menina tá cagando pra minha aula? Será que ela tá entendendo alguma coisa? Aí eu comecei a reparar mais de perto e comecei a perceber que ela anotava o meu quadro, ela fazia anotações do que eu falava, ela não copiava a matéria toda, e ela ficava repetindo, ela repetia, ela repetia, ela repetia, ela repetia, até um determinado momento que ela me olhava no olho. Naquele momento que ela me olhava no olho, era o momento que ela tinha entendido aquele troço que ela tinha escrito. Então olha que interessante a situação, cara. Todo mundo olhando, vidrado pra mim assim, a galerinha gostava bastante da minha aula, a gente tinha uma troca bacana, todo mundo olhando, participando, e ela de cabeça baixa, ela ficava lá ó, de cabeça baixa e fazendo, sabe o que ela estava fazendo ali? Ela estava se esforçando de maneira repetitiva para entender o que eu tinha colocado no quadro e que eu estava explicando. Os outros rapazes,
E eles não estavam entendendo nada. Tu imagina para uma galera dessa, uma aula de respiração celular, que só na via glicolítica a gente pega a molécula de glicose e quebra ela 10 vezes com 10 enzimas diferentes e 10 produtos. Tu quer ver o nível de complexidade disso? Olha só, na via glicolítica, a glicose vira glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 6-bifosfato, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxetonofosfato. Depois, ácido 3,2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato, ácido pirúvico. Olha isso. Cara, isso aí não é para qualquer um, não. Quem tem uma aula dessa pela primeira vez, não pega esse conteúdo de primeira. Era o que essa menina fazia. E aí, galera, no final do ano, sabe o que aconteceu? Deu a lógica. O que aconteceu na lógica? A rapaziada não passou. Ela passou. Sabe para quê? Medicina na UF. Ela passou de primeira para medicina na UF. Era uma época que a gente ainda tinha uma prova específica da UF. E aí, o que aconteceu? Ela arrebentou na biologia. Ela arrebentou na prova específica, ela arrebentou na redação, arrebentou em química e isso colocou ela dentro da Faculdade de Medicina da UF, Universidade Federal Fluminense. Ela deve estar para se formar agora, cara. Isso aí foi uma parada muito bacana. Então, assim, a grande diferença entre a mediocridade e a genialidade é uma paradinha que todo mundo pode fazer. Todo mundo tem capacidade de fazer. Ninguém nasce gênio. Ninguém nasce gênio. E aí, Galves, o que eu posso fazer para sair do aluno mediano, o famoso aluno medíocre, e chegar nesse título, nessa rotulação de aluno gênio? Vamos olhar no slide? Bora, galera. Fabrício, me ajuda aí. Olha o que eu trouxe no próximo slide, galera. Número 1. Persistência. Era exatamente o que essa menina tinha. Quer ver? Vamos olhar no slide anterior, ó. A diferença entre a mediocridade e a genialidade foi o quê? Foi principalmente a persistência dessa menina. Eu achei essa imagem aí, dá uma olhada nessa imagem. Que imagem interessante. Eu que sou biólogo, eu que dou aula de biologia, eu gosto dessa parte de planta, cara. Os alunos não gostam de botânica, mas eu sou apaixonado por botânica. Olha que interessante aconteceu. Essa imagem, ela está simbolizando o quê? Um vaso que virou, ele virou de cabeça para baixo. Provavelmente a gente tinha aqui, ó, a gente tinha algumas sementinhas aqui dentro, não é isso? E aí o que aconteceu? Ao invés das sementes morrerem, essas sementes, elas inverteram, vou trocar a cor aqui para enxergar melhor, elas inverteram a sua posição e aí o caule delas cresceu para cima e a raiz delas provavelmente cresceu para baixo. Legal? Então olha que interessante. A raiz cresceu para baixo e o caule cresceu para cima, ou seja, ela se adaptou. Essa é a ideia de persistência, beleza? Volta para cá, cara. Gente, mais uma vez, a diferença entre genialidade e a mediocridade, ela esbarra principalmente nesse quesito da persistência. Todo mundo consegue desenvolver a capacidade de aprender, mas você precisa persistir. Se você pega uma questão para fazer e aí você tenta fazer essa questão e aí você não consegue, coisa normal, acontece com todo mundo. Tem vezes que eu pego questões de biologia, cara, olha só, dou aula de biologia há 18 anos, completo 19 anos de sala de aula agora, ó, em outubro de 2019. Primeira vez que entrei numa sala de aula na minha vida com um professor foi em outubro de 2000, eu tô completando 19 anos de sala de aula. Tem questões que eu pego até hoje que eu não consigo fazer de cara. Hoje mesmo eu falei para os alunos que um tempo atrás caiu uma questão de embriologia humana na prova da UERJ, que quando eu peguei aquela questão para fazer, eu não sabia o gabarito. Que isso, Galvez? Tu não sabia o gabarito? Cara, eu não sabia, a gente não sabe tudo não. Eu tô estudando já há muito tempo, mas a gente não sabe tudo, filho. E aí, olha só, você pega a questão, você não consegue fazer. Se você largar ela, você não vai conseguir fazer nunca mais, cara. Então a persistência é o quê? A persistência é você pegar aquele troço e tentar fazer. Não conseguiu e tenta fazer de novo. E não conseguiu e tenta fazer de novo. E não conseguiu e tu pega a porcaria do livro e vai estudar. Ou pega a videoaula aqui no QG e vai assistir. Procura lá no teu professor de matemática, procura lá com o teu professor de física, senta com ele, se esforça. Tem uma parada que é muito complicada em biologia da gente ensinar em sala de aula, que é a questão da filogenética. Filogenética é um troço complicado. Quando a gente começa a falar em 3 tipos de grupos filogenéticos, aí a gente fala nos grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos, que são grupos merofiléticos. Cara, ensinar isso pra galera de ensino médio que nunca viu esse troço é complicado. Até pros biólogos isso é difícil.
falar em sinapomorfia, autapomorfia, isso não é uma parada simples não, cara. É complicado. E aí, qual é a consequência disso? Se o cara não persistir e não perguntar de novo, e não perguntar de novo, e não perguntar de novo, o cara não vai aprender aquilo. Aí sabe o que acontece? Cai na prova. O que correu atrás e persistiu, acertou, e o cara que desistiu, ele fez o quê? Perdeu a questão e não passou. Legal? Então o primeiro ponto aqui, cara, é a persistência. Deu para entender isso? Legal? A persistência consegue te transformar em gênio. Sabe qual é a definição de gênio, cara? A definição, faz um pontinho aí. Viu o que eu falei agora há pouco, que eu fiz um mestrado no Gafreguin, que é o Hospital Federal da Unirio? Eu fiz um mestrado em neurociência. Então, se pega uma área da biologia, que eu mais sei é a parte de neuro. Neuro é a parte que eu mais entendo, é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu sou especialista. Legal? Agora, olha só. Como é que funciona a questão da nossa aprendizagem? Nós temos duas áreas no cérebro que trabalham em conjunto. É a área piramidal e a área extrapiramidal. Olha que interessante esse raciocínio. A área piramidal ela é voluntária. Movimentação voluntária aqui, ó. Voluntário, voluntário. Tô mexendo meus braços voluntariamente, é a área piramidal. Eu falo muito isso em sala de aula, cara. Se eu fizer esse movimento de maneira repetitiva, 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 sabe o que acontece? O piramidal ele se cansa de fazer e manda uma mensagem pro extrapiramidal. Fala assim, cara, olha só, memoriza essa parada aí, porque eu tô cansado de fazer esse movimento. Memoriza aí pra gente realizar esse negócio de maneira automática. Então o extrapiramidal, ele é responsável pela movimentação automática. Eu vou te dar um exemplo. Quando você aprende a dirigir, quando você aprende a dançar, quando você aprende a lutar, quando você aprende um esporte, futebol, por exemplo, aprende a fazer embaixadinha, um determinado drible. Como é que você aprende a fazer um drible novo? Você treina, e treina, e treina, e treina, e a repetição, e a persistência. Cara, nesse momento, o que acontece? O piramidal ensina o extrapiramidal e aquilo deixa de ser voluntário. Aquilo deixa de ser voluntário e passa a ser o quê? Automático, meu filho. Aquilo passa a ser automático. Deu para entender isso? E aí, cara, nesse momento, você não precisa mais pensar para executar aquela determinada tarefa. O processo de aprendizagem é a mesma coisa. Você persiste, persiste, persiste. Depois que você aprende, você automatiza aquilo. E aí você fala para mim, quando você automatiza, você tem maior facilidade ou maior dificuldade de executar aquilo? Maior facilidade. Então, sabe qual é a definição de gênio? Sabe qual é a definição de genialidade? Olha aí no slide, cara. A definição de genialidade é o seguinte. Suponhamos que você queira ir de A a E. Então, você para ir a E, você tem que passar por B, você tem que passar por C, você tem que passar por D e, posteriormente, chegar a E. Correto? Uma pessoa tradicional, ela para ir de A a E, ela tem que passar por todas essas fases. Sabe qual é a definição de genialidade? É o cara que para ir de A a E, ele pula B, C e D. O cara que é gênio, ele pula B, C e D, ele vai direto de A para E, ou seja, ele vai de A até E automaticamente. Beleza? Então, querido, a persistência te leva à genialidade. Por que a persistência te leva à genialidade? Porque você, no momento que ensina o teu sistema nervoso a executar essa tarefa, ele passa a fazer automaticamente. Mas para isso, a gente precisa da persistência, moleque. Show? Vamos de slide. Vamos lá. Qual é o próximo ponto aí para a gente transformar mediocridade em genialidade? Olha só, cara. Eu amei essa imagem aqui, cara. Olha que imagem bacana, né? Essa imagem, ela é sobre autodisciplina. Volta para cá. Queridos, a autodisciplina, além da persistência, óbvio, né? Persistência também é um ponto muito importante. Mas eu arrisco dizer que a autodisciplina é a característica mais importante das pessoas bem-sucedidas. Cara, se você pegar exemplos de pessoas que conseguiram se destacar no seu meio profissional, conseguiram se destacar academicamente, conseguiram se destacar em qualquer atividade, até na vida pessoal, cara, são pessoas que praticam a alta disciplina. Você quer ver como é que é em tudo? Segunda-feira, dia 8, eu completo 3 anos de casado. Falando nisso, amor, tá me assistindo? Te amo, tá bom? Daqui a pouco a gente tá junto aí, tá?
Completo 3 anos de casado. E eu não sei se quem tá me ouvindo, se é casado, se não é, mas quando a gente casa, a gente tem um grande choque de realidade, porque são duas pessoas que foram criadas de maneira diferente, convivendo de maneira diferente, com hábitos diferentes, costumes diferentes. Cara, isso é muito complicado. E tem vezes que as opiniões, elas se colidem. E aí o grande segredo da harmonia de pessoas que dividem a mesma casa, dividem do mesmo teto, é o quê? É a questão de ceder, é a questão de tentar ver o negócio pelos olhos do outro. Esse é o grande segredo de um relacionamento dar certo, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento entre irmãos, um relacionamento familiar, pais, filhos, avós, netos. Esse é o grande segredo de uma família dar certo, de um relacionamento dar certo. E para você ceder, não é fácil, porque você tem sempre a grande convicção de que você está certo. Todo mundo pensa assim. Não acho que você é o que está certo sempre não, cara, porque a outra pessoa que está do outro lado, está te olhando, ela pensa da mesma maneira. Você não está certo sempre, cara. Não. E aí você precisa trabalhar isso de maneira interna, você precisa se organizar mentalmente, organizar os teus sentimentos, para que esse conflito e essa colisão não aconteçam com frequência. Uma vez que eles acontecerem com frequência, você tem um problema grave. É por isso que muitos casamentos não dão certo. Quantas pessoas vocês já ouviram falar, que vocês conhecem, que namoraram durante 10 anos, se casaram, em 1 ano eles se separaram? Isso acontece muito. E a autodisciplina é importante até nisso. Porque quando você tem um hábito ruim que incomoda outra pessoa, você, para corrigir aquele hábito, você precisa de autodisciplina. Deu para entender? É colocar uma faca dentro da pia, é escovar os dentes todo dia, é não colocar o pé naquele tapete, é guardar o teu calçado onde você deveria guardar. Isso é autodisciplina. Quem estiver me ouvindo aqui agora, tem um vídeo do Will Smith, ele publicou esse vídeo no Instagram dele. E esse vídeo tem também no YouTube, você encontra esse vídeo em vários lugares. Eu só não trouxe ele aqui pra vocês porque tem uma limitação técnica aqui de passar vídeo ao vivo e tal. Mas vamos lá, você procurar Will Smith, Self-Discipline, Will Smith, Self-Discipline, você vai encontrar esse vídeo, cara. O vídeo que ele fala o seguinte, olha que maneira essa frase do Will Smith. O Will Smith, ele diz o seguinte: tem várias vezes, eu vou reproduzir ele falando, tem várias vezes que eu encontro pessoas na rua e essas pessoas sempre falam assim: poxa, Will, você é um cara muito legal, poxa, você é um ator muito bom, eu queria ser um ator muito legal que nem você, eu queria ser um cara bom igual você. E aí o Smith continua falando: na maior parte das vezes, eu sempre dou uma palavra de apoio. É isso aí, cara, vamos lá, não desiste não, corre atrás, você consegue, você chega lá. Sempre dou aquela palavrinha de motivação. Mas, na verdade, o grande problema é que a grande maioria das pessoas não estão dispostas a fazer o que é necessário para chegar naquele status, seja para ser um ator, seja para ser um médico, seja para conseguir uma vaga numa universidade pública na carreira que você quer, seja para ser um grande pintor, um jogador de futebol. As pessoas não estão preparadas para fazer o necessário e atingir aquele sucesso. Um sucesso que a gente chama de sucesso material. Mas esse sucesso ele pode ser aplicado também no campo das emoções, na habilidade socioemocional. O sucesso socioemocional, ele depende também de uma série de coisas que você tem que fazer que depende de uma autodisciplina. Então a autodisciplina, cara, é uma das características mais importantes se você quer ter sucesso em qualquer coisa na tua vida. Persistência e autodisciplina são os segredos de qualquer coisa. Bota uma coisa na tua cabeça. Se você for persistente e se você tiver autodisciplina, você vai a qualquer lugar. Galera, não tem outro caminho. Volto a dizer, não existe fórmula mágica. Se aparecer alguém no teu Instagram, se aparecer alguém no YouTube para você, se aparecer alguém no Facebook te prometendo que tu vai passar no Enem de maneira fácil, cara, exclui essa pessoa da tua vida, porque essa pessoa, ela com certeza vai tentar te vender algo que não presta. Eu não quero te vender nada não, filho. Eu não tô vendendo nada aqui não. Essa aula aqui é aberta, é gratuita. Eu tô te vendendo nada. Eu tô te falando a realidade. Eu, quando passei na prova da OAB, eu sempre falo, passei na OAB. E aí os alunos viram pra mim e falam assim: ah, Galves, mas você, né, também, porra, você é o Galves. Os alunos costumam falar isso porque eu me dedico tanto para dar uma aula no presencial ou no online,
que aquele momento ali é como se fosse o meu palco, é como se fosse o momento da minha vida. Cada aula que eu dou é como se fosse um momento único na minha vida. Então eu me dedico tanto que eu passo uma sensação de genialidade para o meu aluno. Cara, eu não estou sendo arrogante, nem estou inflando meu ego aqui, não. Eu passo uma sensação de genialidade para o meu aluno. Então meu aluno tem uma falsa sensação de que o professor Eduardo Galves aqui, o ser humano, é um gênio. E eu não sou gênio. Vamos lá. Primeira prova de biologia no ensino médio que eu fiz na minha vida. Eu tirei 2,3, nunca me esqueço dessa nota. Primeira série do ensino médio, fiquei em recuperação em 6 matérias. Segunda série do ensino médio, melhorei, fiquei em recuperação em 4 matérias. Terceira série do ensino médio, eu tentei vestibular para biologia e eu não passei. Cara, eu não passei de primeira para biologia. Olha que doideira. Se eu fosse gênio, tu acha que eu não teria não passado? Claro que não. Eu já fiz teste de QI. Sabe quanto que deu meu QI? A média. Eu não lembro agora qual é o valor, mas o meu QI deu exatamente o valor médio. Galves tem a média de QI da população mundial. Então não tenho nada de gênio. Mas eu passo essa sensação de genialidade, por quê? 2 coisas eu tenho de sobra. Número 1, persistência. Número 2, autodisciplina. Cara, eu sou muito dedicado a tudo que eu faço. Tudo. Aquela brincadeira que eu fiz ali no início de mostrar a foto, eu botei na minha cabeça que falei assim, caraca, eu tô estragando minha vida com a minha alimentação desbalanceada, sem atividade física, tá uma porcaria. Eu preciso mudar. Hoje, eu consegui criar uma rotina na minha vida que eu não como nada na rua. Eu não gasto R$ 1 na rua em comida. Tudo que eu como ao longo do meu dia, eu trago de casa. Eu trago meu almoço, eu trago meu lanche, até o meu café eu trago de casa. Deu pra entender isso? Legal? Galera, o que a gente vai fazer? Falta muita coisa maneira aqui pra gente trabalhar. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Não foge não, ó. Tamo junto aí. Oi gente, meu nome é Thaís, sou do interior de São Paulo, fui aprovada em 8 faculdades de medicina e eu conheci o QG do Enem através de um amigo e eu fiquei simplesmente encantada. Toda a plataforma é completinha, é organizada, é sensacional, os professores são espetaculares, todas as vezes que eu tive dúvidas, eles me tiraram as dúvidas, eu não tenho que reclamar de nada. O material de apoio é muito bom e com certeza, sem dúvida alguma, foi excepcional para as minhas aprovações e é por isso que eu os recomendo. E para quem ainda está na luta, gente, não desistam, sério, eu demorei bastante para passar nos vestibulares que passei, mas eu fui perseverante, então sejam perseverantes, as coisas dão certo quando tem que acontecer, Deus sabe o que faz, sejam resilientes, sejam pacientes e não desistam. Beijo e boa sorte! E aí, galera, como eu falei, ó, era um intervalinho bem rapidinho, já voltamos. E aí, o que a gente estava falando? A gente estava falando de persistência e autodisciplina. Vamos pro terceiro tópico? A gente tem um terceiro tópico bem bacana aí. Fabrício, me ajuda aí com o slide. Bora. Galerinha, olha que fotinho maneira, cara. Eu sou apaixonado por essa foto. Eu tentei pesquisar no Google quem era o autor dessa foto, mas eu não achei. Se alguém conhecer o autor dessa foto aí, o cara que fez essa foto, pô, depois posta aí pra eu dar os créditos por cara que eu achei essa foto incrível. E aí, pessoal, o ponto 3 aqui que eu falei pra vocês sobre você sair da mediocridade e chegar ao que a gente está chamando de genialidade é o aumento do poder de concentração. Volta pra cá. A concentração é um tópico muito importante porque quando você começa a fazer uma tarefa difícil, como por exemplo, aprender uma matéria que é muito difícil na sua vida, se você não tiver a concentração alta, o que acontece? Eu também costumo falar isso em todas as minhas aulas de planejamento. O teu cérebro acaba entrando em sistema de vigilância. E aí quando o teu cérebro entra num sistema de vigilância, ele desliga a área responsável pela concentração. São 2 áreas no cérebro completamente antagônicas, é a área da vigilância e a área da concentração. Ou você está concentrado ou você está no estado de vigília, que é aquele estado que você consegue captar várias coisas ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo, você pode testar isso em casa. Se você abrir os braços, tá bom? E olhar assim lá pro fundo da sala, não tô olhando pra câmera lá, não. Olhar lá pro fundo da sala, tá pegando meus braços abertos aí, Fabrício, na tela? Não, né? Vou fechar um pouquinho aqui, olha só. Abrir os braços. E aí, se você olhar assim de maneira despretensiosa, lá pro fundo da sala e tal, como se estivesse captando tudo que tá ao teu redor,
de maneira de vigilância, eu consigo enxergar aqui, ó, 3 refletores no QG, sem olhar para eles, eu consigo na minha visão periférica, 3 refletores no QG, eu consigo ver meu polegar mexendo aqui, eu consigo ver meu polegar mexendo aqui, eu consigo ver o Fabrício aqui do lado, ó, mexendo ali nos vídeos comigo, eu consigo ver a maçaneta lá da porta, eu consigo ver o computador aqui do chat, cara, eu consigo ver a segunda câmera aqui embaixo. Então quando você está em vigilância, você capta vários estímulos ao teu redor. Isso para estudar é muito ruim. Por que isso para estudar é muito ruim? Porque quando você está no estado de vigilância, o teu cérebro ele se dispersa com muita facilidade. Então a tua capacidade de aprendizagem ela está extremamente prejudicada. Deu para entender isso? E aí, cara, o que você faz? Quando você fixa o teu ponto em alguma coisa, ó, eu estou olhando para o meio da lente da câmera. Quando você fixa o teu olhar no ponto, quando você aumenta a tua capacidade de concentração, como por exemplo, agora eu parei de olhar para o centro da lente, eu estou olhando para a marca da lente, em cima da lente está escrito Leica. Cara, eu tô Leica ou Leica, eu não sei qual é a pronúncia certa, Fabrício? É Leica, né? Isso aí. Tô olhando ali, ó, o nome da lente, Leica, fixo. Sabe o que acontece? O Fabrício sumiu do meu campo visual. Os refletores sumiram do meu campo visual. Eu não estou enxergando mais os meus polegares. Isso é concentração. Essa é a diferença de concentração para vigilância. São áreas dos cérebros antagônicas. Galves, como é que eu exerço o meu poder de concentração? Mais uma vez, treinando. Tem alguns exercícios bem interessantes para isso. Vou te dar uma dica de um exercício bem legal para você treinar a sua concentração. Você fica de frente para o computador ou você fica de frente para a televisão e coloca alguma coisa para passar que você gosta muito. Um seriado no Netflix, no computador, um vídeo no YouTube, ó, não esquece, Biologice, beleza? Um vídeo no YouTube que você gosta muito, uma aula aqui do QG, cara, você bota alguma coisa que você gosta muito de assistir ali, passando naquela tela. Aí sabe o que você faz? Pega um pequeno relógio de ponteiro e coloca esse relógio de ponteiro em cima da tela, bota ele apoiadinho ali. E aí você começa a treinar quanto tempo você consegue ficar com o olhar fixo no ponteiro 2 segundos, contando os segundos de 1 a 1, sem prestar atenção na imagem do monitor. Seja um Netflix, seja um vídeo no YouTube, seja um vídeo de gatinho, seja o que for. Esse exercício é um ótimo exercício de concentração. Caraca, Galves, o meu poder de concentração está muito prejudicado. Tem alguma coisa que eu possa fazer para aumentar a concentração? Exemplo, eu sei que tem muita gente do QG que me ouve aí de casa, que é o cara que estuda no presencial, estuda no online, ou então o cara trabalha e estuda no online. Tem mó galera que me segue aí no Instagram que fala comigo, poxa, Galves, eu sou advogado, mas eu quero fazer medicina, eu sou fisioterapeuta, mas eu quero fazer odonto. A galera já trabalha, já tem profissão, e aí o cansaço é uma parada muito grande. E aí o que acontece? Essa área do cérebro responsável pela concentração, ela gasta mais energia do que na da vigilância. Por isso que, em geral, quem está ativo é a área da vigilância e a área da concentração ela está inibida. Queridos, o cérebro ele não gosta de gastar energia. O cérebro ele gosta de armazenar energia. Então, quando você está em estado de concentração, qualquer coisa, o teu cérebro quebra esse momento para entrar no estado de vigilância. E aí, quanto mais você treina esse estado de concentração, maior é a tua capacidade. E aí, se você não consegue, tem uma técnica bacana. E aí, queridos, olha só que maneiro. O que você pode fazer? Você pode aplicar um método que a gente chama de método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? O método Pomodoro, você estabelece ciclos curtos de estudo. Quem desenvolveu essa técnica, eu não lembro agora o nome do rapaz, ele chama esses intervalos de 25 minutos de pomodoros. Você pode chamar do que você quiser, eu chamo de intervalo de estudo. Esse intervalo de estudo, quanto mais cansado você está, ele tem que estar menor. Vou te dar um exemplo. Enquanto eu estava fazendo a faculdade de Direito ainda, eu puxei Direito Penal 2 na parte da tarde. Por quê? Eu dava aula de manhã, na terça-feira, e na terça-feira eu não dava mais aula. Então, para antecipar a minha vida ao Rio, eu moro em Niterói, a minha vinda ao Rio e já matar a matéria da faculdade, eu puxei Direito Penal 2 à tarde. Então, o que eu fazia? Dava aula a manhã inteira, de 7 a 1h20, almoçava e ia para a faculdade assistir Penal 2. E o professor de Direito Penal 2, que era um professor maravilhoso, ele tinha uma voz muito calma, então naquela salinha com ar-condicionado, imagina só, tá sentado ali depois do almoço e o professor começava a falar. Na teoria do crime, a gente tem uma teoria chamada teoria tripartite. Na teoria tripartite, nós temos 3 elementos
que precisam se fazer necessários para que alguém cometa um determinado crime. Então, para ser crime, o cara tem que cometer uma ação ou omissão típica, ele tem que cometer uma ação ou omissão antijurídica e ele tem que cometer uma ação ou omissão culpável. Cara, pelo amor de Deus, tu imagina esse tom de voz, nessa velocidade, nessa impostação de voz, 2h30 da tarde, depois de almoçar, tendo acordado 5 horas da manhã e dado 7 aulas naquela manhã ali, aulas tensas, turma de medicina, rasgando. Cara, o sono era absurdo. O sono era absurdo. E aí, nesse momento, cara, você tinha que fazer alguma coisa para estar acordado, para manter a concentração. Então, o que eu fazia? Eu deixava o celular no bolso e botava o meu celular para despertar de 15 em 15 minutos. Olha que interessante. E aí, deixava no vibracal, não despertava tocando não, sou mal educado não, pelo amor de Deus, meu filho, para com isso. Aí eu botava o celular no bolso, 15 minutos ele pum, 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 vibrava. Eu, caraca, me despertava e falava assim, pô, tem que prestar atenção, professor ali dando aula, tal, não sei o quê. Daqui a pouco, o celular vibrava. Então, cara, isso é uma técnica maneira. E tinha vezes que eu dava aula de manhã e fazia matéria só à noite. Então eu ia pra faculdade, ficava na biblioteca lá da faculdade, estudando, e aí me dava muito sono, cara. E eu não ia tomar café a cada meia hora, isso aí ia arrebentar meu estômago, ia arrebentar meu cérebro, ia fazer mal pra caramba. E aí, qual era a técnica, filho? Era fazer os pomodoros. Teve um dia que eu tava tão cansado, nunca me esqueço disso, eu tinha prova de Direito Internacional Público 2. Eu tava tão cansado que eu estipulei intervalos de estudo de 5 minutos. Então isso não é engessado, essas técnicas elas têm uma plasticidade, elas têm uma maleabilidade, você pode mudar as técnicas para se adaptar a elas. Então o que eu fazia? Eu pegava o primeiro tópico e lia, concentração, pá, 5 minutos, pá. Quando eu começava a sentir aquele cansaço, eu parava, aí eu levantava, o que eu fazia? Eu dava uma caminhada pela biblioteca, as pessoas deviam achar que eu era maluco, né? Porque eu vivia andando pela biblioteca. Aí eu dava uma caminhada na biblioteca, ia lá, esticava a coluna, me espreguiçava. Às vezes eu ia no banheiro, nem tava com vontade de ir no banheiro não, ia no banheiro, jogava uma água no rosto, parava 5 minutos, voltava pra biblioteca. E aí eu calculava, cara, agora eu tô bem, vamos lá, vamos tentar 10 minutos. Aí, pum, pegava o próximo tópico, lia, com 8 minutos eu percebia que já tava começando a cansar, eu, pum, caraca, não posso. Aí levantava, fazia a mesma coisa, fazia essa rotina, isso é rotina, legal? Então quando você tá cansado, ou quando o teu poder de concentração ele tá baixo, estipule intervalos curtos de estudo. Você precisa ler alguma coisa, faça isso, um intervalo curto de estudo é a melhor coisa. E aí, querido, conforme o tempo vai passando, você vai condicionando o teu organismo a ter intervalos cada vez maiores. Hoje, eu consigo tranquilamente, eu, Galves, se eu estiver descansado, sentar no meu escritório e estudar ou trabalhar por 2, 3 horas ininterruptas, lá no gás, sabe? Com rendimento lá em cima, fazendo coisa pra caramba. Hoje eu consigo fazer isso, mas eu treinei, eu condicionei, eu usei persistência, eu usei autodisciplina. E hoje o meu poder de concentração, ele tá muito bom. Mas eu usei todas essas técnicas. Vamos lá, próximo tópico. Sucesso acadêmico, né? A gente quer sucesso acadêmico. E aí a gente chega à conclusão que o sucesso acadêmico é só uma questão de postura. Se você continuar olhando aí para o slide, filho, eu não falei sobre a mediocridade e a genialidade, só tem uma maneira de você transformar o indivíduo medíocre em um indivíduo genial. Sabe como? Seguindo esses 3 tópicos: persistência, autodisciplina, concentração, e aí você chega ao sucesso profissional. Como eu falei, isso é questão de postura. Agora vamos lá, vamos falar sobre essa técnica aqui, cara, essa técnica é maneiríssima. A gente tem essa técnica chamada técnica Feynman, que foi descrita por esse cara, que ele foi um cara genial. O que é a técnica Feynman, cara? Volta pra cá. A técnica Feynman, a base dela é o seguinte. Feynman, ele dizia que se você, preste atenção no que eu vou falar agora, se você não consegue explicar uma coisa muito difícil de maneira fácil para qualquer leigo, é porque você ainda não estudou aquilo bastante. Então vamos pegar uma aula mega complicada aqui.
Mais uma vez, vamos na biologia. Cara, eu falo muito a biologia porque eu sou professor de biologia, filho. Então eu tenho a capacidade de falar mais sobre a biologia. Tu pega uma aula difícil, que é a aula de ciclo de Krebs. A aula de ciclo de Krebs não é uma aula fácil, é um assunto pesado, é um assunto tenso. Mas eu, Galves, eu consigo ensinar ciclo de Krebs para qualquer um de maneira muito fácil. Eu consigo mostrar o que é o ciclo de Krebs associado à degradação molecular da glicose, uma degradação oxidativa de maneira simples. Por quê? Eu já estudei tanto esse troço, mas tanto, que eu consigo explicar aquilo de maneira fácil. E isso acontece com você. Na verdade, isso tem que acontecer com você para você se garantir que você sabe um determinado assunto. Vamos supor que você não goste de botânica, e aí você precisa saber botânica porque você vai fazer uma prova do Enem que cai botânica. E aí você precisa saber tudo de briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Imagina o ciclo reprodutivo da angiosperma, que é o ciclo reprodutivo mais complicado de planta. A gente tem que falar em estame, carpelo, pistilo. A gente tem que falar em estigma, estilete, ovário. A gente tem que falar que sinérgides, antípodas, núcleos polares. Primeiro o núcleo espermático, segundo o núcleo espermático. Eu tenho o núcleo vegetativo, também chamado de célula geradora do tubo. Então, assim, cara, tem vários detalhes que são inerentes a essa aula. E aí, se você assistiu uma aula minha dessa de botânica e não conseguiu entender, o que você tem que fazer? Você tem que começar a pensar se você conseguiria ensinar aquilo. Se você chegar à conclusão de que você não consegue ensinar aquela aula para alguém, é porque você não está bom nesse troço ainda. A técnica Flame, ela diz isso. Para você ter certeza que você é muito bom num troço, que você aprendeu aquilo com muita expertise, com genialidade, esse conceito que a gente está usando aqui agora, é porque você não estudou aquilo ainda o suficiente. Então como é que se faz essa técnica, cara? Vamos lá, eu vou te ensinar a chegar nela, vamos lá. Eu faço muito disso para dar as minhas aulas. Olha essa frase que legal aqui, ó, essa frase de Albert Einstein. Se você não consegue explicar o assunto, foi exatamente o que eu te falei, ó. Se você não consegue explicar o assunto de forma simples, você não entendeu o assunto o suficiente. Então Einstein dizia isso e Fleming ele fez essa aplicação. Então a técnica Flame, querido, ela vai trabalhar exatamente com isso. Então vamos lá. Como é que se faz ela? Vou te ensinar a realizar a técnica Flame. O princípio básico é a verdade. Agora, não é a verdade tua com os outros, não. Fabrício, me ajuda aqui, volta para cá. O princípio básico da técnica Flame é a verdade sua com você mesmo. Você não pode se enganar para você se tornar um perito em aplicação dessa técnica. Quando você se faz uma pergunta, eu sei tudo sobre esse assunto? Eu sei tudo sobre Revolução Francesa? Eu sei fazer qualquer questão sobre a Revolução Francesa? Essas respostas, elas não podem ter mentiras. Você não pode se enganar que você sabe sobre um determinado assunto. Porque eu volto a dizer, uma hora a vida cobra o preço. E a hora que a vida cobrar o preço, cara, você não vai gostar. Então volta no slide, Fabrício, para mim. Então olha o que eu digo aqui sobre a técnica Fleming. Nunca se auto-engane. Você é a pessoa mais fácil do mundo para se enganar. Essa é a maior verdade de todas. Você é a pessoa mais fácil do mundo para se enganar. Você não consegue enganar ninguém tão bem quanto a você mesmo. Porque nós temos uma capacidade de acreditar nas coisas que a gente cria. Cara, isso é inerente do ser humano, isso não é coisa sua, não. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano tem a capacidade de acreditar no que ele cria. Olha, quando eu comecei a dar aula, lá por 2001, 2002, eu entrei em sala a primeira vez em 2000, já te falei, né? Mas 2001 e 2002, eu tinha uma turma num colégio, no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e era muito engraçado, eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, e eu contava muita história em sala de aula, eu inventava umas histórias doidas, cara. E aí os alunos, eles falavam isso, pô, professor Eduardo Galves, o contador de histórias, eles chegaram a fazer um livro, As Histórias do Eduardo Galves, olha só que doideira. Os alunos fizeram um livro pra mim sobre as minhas histórias. E muitas dessas histórias eram mentiras, cara. Eu contava uma história, olha que doideira, cara. Se tiver algum aluno me ouvindo agora, ele vai ficar pé da vida comigo. Olha a história que eu contava. Eu tenho uma tatuagem aqui, cara, do lado direito das costas, né? E a tatuagem de um anjo aqui desse lado. E é óbvio que eu não vou mostrar, né? Pô, tá nas costas.
E aí eu contava que um dia a tatuagem tinha salvado minha vida. Olha que doideira. Eu contava essa história, era tudo mentira, cara. Era só pra prender a atenção deles e explicar uma matéria difícil. Uma técnica de concentração bacana aqui. E aí eu dizia que eu tava dirigindo na ponte Rio-Niterói e eu senti uma fisgada na direção da tatuagem. Eu fiz assim. Nessa que eu fiz assim, nessa fisgada, ó, o meu braço virou o volante e meu carro trocou de faixa. Na hora que meu carro trocou de faixa, o carro que tava na minha frente bateu no outro carro e teve um engavetamento danado. Então eu contava pros alunos que a tatuagem puxou o meu braço, eu mudei de faixa e evitou um acidente, cara. Pô, essa história é mó mentira, cara. Mas essa história, eu contei tanto ela, mas eu contei tantas vezes que eu, no final, eu já tava acreditando na própria história, cara. Olha que doideira. Eu tava acreditando que esse negócio tinha acontecido. Isso é natural do ser humano, filho. Isso é natural. Você acredita nas coisas que você cria. Mas a técnica frame, para dar certo, Fabrício, me ajuda aí. Você não pode se enganar. Não pode se enganar. A gente precisa cobrir, olha que maneira aqui, ó. A gente precisa cobrir todos os buracos. Ó, a gente precisa cobrir todos os buracos do conhecimento, entendeu? A gente precisa resolver esse problema. A gente tem que cobrir todos os buracos do conhecimento. E para a gente cobrir esses buracos, só tem um jeito, cara. A gente tem que se fazer duas perguntas. Quais são as duas perguntas? A primeira pergunta: o que eu realmente sei? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. O que realmente eu sei sobre aquele determinado troço? Por exemplo, a gente falou sobre ciclo de Krebs. O que você realmente sabe sobre o famoso CK, ciclo de Krebs? Se você não sabe nada, você vai partir do zero, né? Mas se você sabe alguma coisa, você vai anotando o que você sabe. Beleza? E a segunda pergunta é: o que com certeza eu não sei? Então, por exemplo, você chegou à conclusão que você não sabe as etapas do ciclo de Krebs. Então, o que você vai fazer? Vai botar a setinha aqui e vai escrever etapas. Beleza? Você não sabe o saldo positivo do ciclo de Krebs. Então, você vai botar a setinha ali e vai escrever saldo. Então, essas duas perguntas, elas são primordiais para que você consiga aplicar bem a técnica frame. Então, vamos lá. Vamos passo a passo aí para a gente aplicar essa técnica de maneira magistral. Primeiro passo: escolha um assunto. Então, quando você escolhe um assunto, eu vou pegar lá, por exemplo, eu quero estudar geometria. Eu preciso estudar geometria. Legal? E aí duas coisas você faz, olha que maneiro. Busque o máximo de conteúdo disponível sobre a geometria. Você vai buscar conteúdo no teu smartphone, você vai buscar conteúdo lá nas redes sociais, você vai buscar conteúdo no Google, você vai buscar conteúdo no teu computador, você vai buscar conteúdo lá no teu material didático, você vai buscar conteúdo em tudo que é lado. Você vai pegar a aula do QG, você vai pegar a tua aula do presencial, você vai pegar a aula de mapa mental, você vai pegar a aula lá do professor Rodrigo Sacramento, vai juntar tudo. E aí depois você pega todos esses conteúdos que você conseguiu reunir e você vai fazer um grande resumo em tópicos, beleza? Agora, cuidado, olha para cá. Quem acha que resumo é transcrição de conteúdo está completamente enganado. Você vai jogar teu tempo fora. Resumo é tópico, é escrever tópico. Vai botando os tópicos, vai alinhando os tópicos para depois você ficar fera naquilo e arrebentar, beleza? Vamos lá. Segundo passo, galerinha. Segundo passo. Ensine esse conteúdo para alguém ou para você mesmo em voz alta. Volta para cá. Eu fiz curso de inglês até o final. Eu fiz curso de mandarim também. Eu falo os dois idiomas, né? O inglês, obviamente, muito mais do que o mandarim. E muito tempo que eu não pratico os dois idiomas. O inglês a gente ainda vê coisa no dia a dia. O mandarim, cara, tem muito tempo que eu não vejo. Até porque eu saí do curso de mandarim em 2008. Isso tem 11 anos. Tem 11 anos que eu saí do curso de mandarim. Então eu perdi muita coisa. Se eu for falar alguma coisa, eu vou arranhar alguma coisa. Sai alguma coisinha, mas, pô, cara, botar alguém falando mandarim aqui do meu lado agora, eu não vou entender nada. Mas, quando eu era diretor de uma escola aqui no Rio de Janeiro, eu estava recebendo um grupo de investidores muito grande dos Estados Unidos, né? Um grupo que investe em educação no mundo inteiro. Eu lidava com essas pessoas no dia a dia.
E eu precisava treinar o inglês. Os caras visitavam a minha unidade, eu era diretor daquele polo, então o que eu fazia? Eu treinava em voz alta o inglês dentro do carro, sozinho. Então eu ia no carro falando inglês, cara. Falando inglês, porque eu sabia que eu ia chegar lá no trabalho e eu ia precisar falar. E se eu não conseguisse falar? Então eu ia desenrolando ali o processo, ia desenrolando, e essa é uma técnica maravilhosa. Na verdade, na pirâmide de conhecimento, a técnica de você ensinar alguma coisa para outra pessoa é a que tem a maior retenção de conteúdo, cerca de 90%. Quando eu quero gravar um vídeo, quando eu quero falar sobre um assunto que eu não domine, por exemplo, na área do direito, tem muitas áreas no direito que são novas para mim. Direito empresarial, por exemplo, não é uma área que domino. Direito tributário, se me pedirem agora para dar uma aula de direito tributário, não preciso nem preparar. Eu vou entrar aqui e vou falar de conceito de tributo até crédito tributário. Se me pedirem para dar uma aula agora de direito constitucional, eu tenho capacidade de entrar aqui agora e dar uma aula de direito constitucional, mas direito empresarial eu não tenho. Direito civil, direito às obrigações eu também não tenho, então eu vou precisar estudar, eu vou precisar me preparar, eu vou precisar me qualificar. E aí a melhor forma que tem de fazer isso é você falar em voz alta aquilo que você está estudando. Veja bem, o primeiro passo foi escolher um assunto, reunir o conteúdo e fazer os resumos. Nisso que você está fazendo os resumos, você está aprofundando naquilo. E aí depois que você aprofundar, você ensina para alguém. Ou então você ensina para você mesmo. Você fala aquilo como se estivesse dando uma aula. Você chega no seu quarto, você fecha a porta, não precisa falar, é muito alto, não, pode falar baixinho. Você chega lá como se estivesse ensinando isso mesmo para os outros. Pessoal, bom dia. Meu nome é Luiz, eu acabei de estudar ciclo de Krebs e eu vou te ensinar sobre o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs ele começa com uma molécula de 2 carbonos chamada acetilcoenzima A, se ligando a uma outra molécula de 4 carbonos chamada de oxalacetato. E aí tu vai falando. Vai desenrolando, e é isso aí, cara, é assim que funciona a parada, deu pra entender? Então esse segundo passo é primordial, ensina pra alguém. E aí, se não der, vamos pro terceiro passo. Durante a explicação, isso aqui é importante, hein? Ó, botar até um highlight aqui, hein? Durante a tua explicação, o que tu vai fazer? Você vai identificar as falhas. Identifique as falhas do processo. Por quê? Quando você identificar as falhas na tua fala, você vai conseguir ir para o ponto 4 e corrigir os teus erros. Como que a gente corrige os erros, galera? Olha só, tem 2 maneiras, na verdade tem 2 passos para você corrigir os erros. Primeiro, aprofundar o conteúdo. De repente você não conseguiu dar uma aula de ciclo de Krebs para você mesmo porque você não leu o suficiente ainda sobre isso. E o segundo, simplifique a explicação. Olha que detalhe interessante aqui nessa imagem. Um cara com a informação toda complicada e ele com a informação depois, ó, toda organizada. Esse é o processo de simplificação. Bacana? E aí, por fim, o passo 5, que é o quê? Refaça todo o processo quantas vezes forem necessárias. Então, mais uma vez, mantenha aí, Fabrício. Para você fazer a técnica Feynman dar certo, você precisa de persistência, autodisciplina e concentração. Mais uma vez, se você não tiver persistência, autodisciplina e concentração, você não consegue aplicar a técnica Feynman e, como consequência, você não consegue atingir o teu sucesso acadêmico. Então, de novo, volto lá no meu último slide, ó. Refaça todo o processo quantas vezes forem necessários, porque, mais uma vez, persistência, autodisciplina e concentração. Galera, só uma dica final. O nosso cérebro, ele ama fazer analogias. Legal? O nosso cérebro, ele faz conexões muito melhores quando você traz analogias, quando você traz associações para eles. Porque o nosso cérebro tende a formar imagens de tudo que você fala. Quer ver? Volta para cá. Eu costumo fazer uma brincadeira com meus alunos no presencial, no online também, eu vou fazer com vocês agora. Eu vou te provar que o teu cérebro ele faz imagem de tudo que você pensa. Quer ver? Tentem não pensar em uma maçã vermelha. Sabe por que eu tô rindo sozinho aqui no estúdio? Porque só falta eu te perguntar se você imaginou ela com um cabinho verde ou sem o cabinho. Porque quando a gente fala
esse termo figurativo, maçã vermelha, o teu cérebro forma uma imagem dela automaticamente. Deu para entender? Ele ama associações, ele adora as associações. Um recurso muito maneiro de associação é o recurso mnemônico, aquele que a gente usa sílabas para lembrar palavras que a gente precisa decorar. A biologia tem uma série delas, o famoso prometo a Ana telefonar para fases da mitose e da meiose, prometo, prófase, metáfase, Ana, náfase, telefonar, telófase. Olha que mnemônico maneiro. O dorreficofage, quase sai um dó-remi aí, ó. Dorreficofage são os táxons, as hierarquias taxonômicas. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. As fases do crossing over, lá na prófase 1 da meiose, é o lesipadidi. De novo, lesipadidi, leptóteno, zigóteno, paquítero, diplóteno, diacinese. Isso você pode fazer em qualquer área. O próprio direito tem um monte de mnemônico. A administração pública direta, a gente tem União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E a administração pública indireta é a FASE, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, FASE. Os princípios explícitos da administração pública na Constituição Federal é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 1º da Constituição, tem lá também o recurso mnemônico, é o SOCIDIVAPLU. Olha que maneiro, SOCIDIVAPLU. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, ó, dignidade da pessoa humana, valoração do trabalho e pluralismo político. Olha que maneiro. Então isso aí, galera. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, foi um imenso prazer. Grande beijo. Galera, grande beijo. Não esquece, professor Eduardo Galves na área. Valeu!